Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, também todos aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. Hoje é um dia especial, onde nós aqui nos reunimos nesta manhã, celebrando o dia 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador. O trabalho sempre na Sagrada Escritura ocupa um lugar muito importante. Jesus falando sobre o trabalho, criou o mundo e no 7º dia descansou. Meu Pai trabalha e eu também trabalho. Ganharás o pão com o suor da tua fronte. Então nós queremos nesta manhã, nesse dia especial, pedir a São José, padroeiro dos operários, para que abençoe os nossos trabalhadores e também o trabalho humano. Que cada um de nós, com o suor do nosso trabalho, usando os talentos, os dons e as habilidades que de Deus nós recebemos. Nós ouvimos o Evangelho de hoje falando, tudo é dom de Deus. O ramo que permanece nele produz muitos frutos. E um dos frutos também é esse, o trabalho humano. Através dele nós temos a nossa dignidade, honramos os nossos compromissos. O pai e a mãe que sustentam o lar, a família, as necessidades, provê as necessidades através do trabalho. Vivemos assim também um período difícil, muitas pessoas sem emprego, muitas pessoas procurando trabalho. Então nós queremos nesta manhã também, através dessa Santa Missa, colocar diante de Deus, pela intercessão de São José, todos aqueles que encontram dificuldades, seja para uma colocação no mercado de trabalho. Por isso estamos rezando também nesse sentido, para que as portas se abram, para que consigam, com o suor da sua fronte, como todos devemos fazer, ganhar o pão honesto e suado de cada dia. Enquanto nós vivemos nesse mundo, é através do trabalho que nós temos que nos manter. E todo trabalho, seja ele qual for, desde que seja honesto, digno, ele é honrado e louvado a Deus. Jesus trabalhou, exercia na carpintaria junto com São José, trabalhava. Os apóstolos, antes de serem chamados, exerciam o ofício de pescadores, estavam todos os dias ali na beira do mar, pescando, o pastor conduzindo as suas ovelhas, enfim, o trabalho sempre fez parte da vida humana. Trabalharás e ganharás o pão com o suor da tua fronte. Então nós queremos nesta manhã olhar para todas as situações, todos o problema do desemprego também, e pedir a Deus para que olhe com amor, ternura e carinho, abençoe aqueles que já estão colocados, de saúde, ânimo, perseverança, para enfrentar o trabalho com alegria, e também ao mesmo tempo rezar por tantas pessoas que aguardam e esperam uma primeira oportunidade, Muitas pessoas esperando serem chamadas, serem contratadas. Então vamos pedir por essas pessoas também. E o Evangelho de hoje repete o Evangelho de domingo, São João, Jesus dizendo aos discípulos, ele é a videira, nós somos os ramos. E várias vezes no Evangelho a palavra permanecer em mim, esse verbo permanecer. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, produz muitos frutos. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. De fato, se nós desligarmos o ramo, o galho da videira, ele por si só, se ele não estiver ligado à videira, ele automaticamente seca, não produz mais fruto e morre. Por quê? Porque foi desligado. Assim também a nossa vida de filhos e filhas de Deus. Nós somos de Deus, nós somos criaturas de Deus, nós viemos dele. Então a nossa natureza humana, ela necessita de Deus, ela busca Deus, ela quer Deus.
É preciso que o ramo, para que ele possa produzir frutos, a condição fundamental é que esteja ligado, nunca desligado. O ramo que permanecer em mim produzirá muitos frutos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Permanecer em mim e eu em vós. Nisto meu Pai é glorificado. Veja a glória de Deus. Deus é glorificado de que maneira? Nós podemos glorificar a Deus com os cantos, com a nossa liturgia, com as nossas orações, com as nossas penitências, o jejum, a esmola, a caridade, as boas obras, tudo isso, né? Mas nisto, o Evangelho termina dizendo: nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e que vos tornei meus discípulos. Então a nossa vida nesse mundo consiste também em produzir frutos, frutos de amor, de bondade, de justiça, são esses os frutos que Deus, produzir frutos, nisto Deus é glorificado. E também, é claro, na medida que a gente vai produzindo frutos, bons frutos, nós somos chamados a nos tornar os seus discípulos. Recebereis o Espírito Santo, lembra? Jesus quando derramou, e sereis meus discípulos, sereis minhas testemunhas de Jerusalém até os confins da terra. Então o discipulado diz respeito à missão que cada um de nós é chamado a exercer. Discípulos, apóstolos, discípulos, missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja missionária. A natureza da igreja é esta: é evangelizar. Ela nasceu, foi criada, foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo com o único objetivo de ser no mundo um sinal do reino de Deus, apontar Deus às pessoas, levar a criatura ao Criador e trazer o Criador até a criatura. É um instrumento de salvação. Então precisamos ser discípulos, levar a palavra de Deus na família, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, produzir os frutos. É isso que Deus espera de cada um de nós, dos consagrados, religiosos, religiosas, mas também de todo leigo e leiga, de todo batizado, produzir frutos. Mas sempre lembrando: sem mim nada de bom podemos fazer. Sem Deus a gente faz muita coisa ruim, Para pecar, por exemplo, não precisa ter Deus, basta se afastar dele. Para fazer o bem, para praticar obras boas, para produzir frutos, precisamos estar ligado a ele. Veja que interessante, Se eu me desligo, eu não produzo nada de bom. Se eu estiver ligado, essa simbologia vale não só para o ramo, mas também nós. Se nós permanecermos nele e ele em nós iremos produzir muitos e bons frutos. Agora, se nós nos afastarmos de Deus, nos afastarmos da sua igreja, dos seus sacramentos, se o nosso coração, nossos ouvidos não se alimentam da palavra de Deus, da Eucaristia, do sacramento, nós somos aquele raminho que está sendo cortado, foi cortado. Todo ramo que não permanecer em mim, não produzirá frutos. Então que o Senhor neste dia abençoe a cada um de nós, que nós sejamos, Ele é a videira verdadeira, e nós somos os seus ramos. Abençoe as nossas famílias, as nossas pastorais e movimentos, também todos aqueles que ajudam na igreja, hoje é o dia do trabalhador, então temos vários tipos de trabalhos, aquele que trabalha fisicamente, aquele que trabalha intelectualmente, enfim, todo o trabalho que é feito com amor, carinho, toda atividade que as pastorais, movimentos fazem, é um trabalho também, feito a Deus, servindo a igreja, servindo a comunidade, colocando os dons, as habilidades, os talentos que dele nós recebemos a serviço da igreja. É uma maneira também de, vamos sendo seus discípulos, usando os nossos dons, talentos e habilidades para também colocar a serviço de Deus,
a edificação e a construção da igreja e da comunidade. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, derrame muitas bênçãos, você que trabalha e você também que está rezando, pedindo a Deus uma oportunidade. Desça sobre você, sua família, a bênção e a proteção de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.